Depois de longos meses longe das arquibancadas por causa da pandemia da Covid-19, as torcidas voltaram aos estádios. E uma cena lamentável e cruel aconteceu no final de um jogo entre Santos e Palmeiras. Bruno do Nascimento, torcedor santista de apenas 9 anos, foi hostilizado após pedir uma camisa ao goleiro Jailson, da equipe palmeirense, e teve que ser amparado pelo pai. Depois do acontecido, o menino postou um vídeo nas redes sociais dele se desculpando e o vídeo viralizou. A gente vai acompanhar agora esse pedido de desculpas. Oi, gente, tudo bem? Desculpa se alguém se ofendeu, que eu peguei a camisa do Jailson. É que eu gosto muito dele e também eu gosto do Everton, por causa que ele é da seleção brasileira. Eu não sou palmeirense. É que eu gosto muito do Jailson, eu não sou palmeirense, eu sou santista. Eu fui em todos os jogos de 2019 e agora eu tô tentando perder esse tempo que eu não fui na Vila. Aí eu não sou palmeirense, eu sou santista. Sempre eu apoiei o Santos nos momentos mais difíceis, sempre eu estava junto com o Santos. Me perdoa se alguém se ofendeu. Eu não quis pegar a camisa do Jailson, não para ofender ninguém, foi ao contrário. Tá aí, gente. Só para ficar claro, então, o garotinho torce para o Santos, né, Marina? E aí, no final do jogo, entre Santos e Palmeiras, ele pediu a camisa do goleiro Jailson, que é palmeirense. Ele é fã do Jailson. E aí, os torcedores do Santos acabaram hostilizando o garotinho e aí ele gravou esse vídeo pedindo desculpas. Uma cena que chocou muita gente, né? Essa agressão, essa agressividade toda contra uma criancinha de 9 anos. Um absurdo, né, Wilker? Olha só, contra uma criança, né? E assim, a criança teve que se explicar, fazer um pedido de desculpa, enfim. É uma intolerância inadmissível, né? A gente não faz isso com adultos, com amigos, com desconhecidos, com ninguém, né? O garotinho estava ali simplesmente porque gosta de um jogador, admira, pediu ali a camisa e ganhou. E teve essa confusão toda, né? A gente vai conversar ainda muito sobre esse assunto que repercutiu muito e simboliza, né? O que é intolerância por conta dessa vez foi por conta de um time de futebol, mas a gente vê em vários aspectos, em várias áreas aí da nossa vida, a gente vê essa intolerância, né? Por conta das diferenças de opinião, de criação, de cultura. Isso é inadmissível, né, gente? Não tem motivo para que a pessoa não respeite a opinião, né, o pedido de uma outra pessoa. Igual o garotinho ali estava querendo satisfazer ali, né, um desejo dele de ter uma camisa do ídolo, que não é porque jogava no outro time, né, pela pessoa dele que joga na seleção brasileira, enfim. Ele não teria que se explicar, né, Wilker? A gente não teria que conversar aqui se essa intolerância não existisse. Mas ela existe, está aí, e temos sim que falar sobre para que a gente reflita mais, né? E as pessoas que de repente têm atitudes como essa, né? Desses torcedores que hostilizaram o garotinho, para um pouco para pensar, né, gente? Para que isso, né? O que vai ganhar com isso? É um absurdo. Um absurdo mesmo e é inadmissível, né? E esse caso tomou repercussão, viu, gente? O Bruninho não apenas torce, como também joga na categoria de base da equipe santista. Depois disso, o garoto recebeu muitas homenagens de jogadores e clubes e despertou o sentimento de mudança em muita gente. Uma delas é do jogador, né, do astro do futebol, Neymar. Vamos ver, então, o que aconteceu aqui. Ele gravou um vídeo pro menininho, vamos ver. Meu Deus do céu. E aí, Zé? E aí, vai dar um abração? Hã? Tudo bem? Show? Ficou feliz? Senta aqui, senta aí. E essa camisa do Peixão aí? Hã? Ali também, ó. Já foi. Pela camisa aí, tá assinada pelos jogadores também, tá? Tá bom, beleza? Vai com Deus, tá?
Tá aí, apesar da situação, né, da circunstância, com certeza esse encontro ali pagou, né, o sofrimento desse menininho, uma situação lamentável, mas a gente viu que a pureza, a inocência da criança acabou vencendo, né, acabou se sobressaindo. E olha, gente, é indiscutível que o futebol é uma das paixões dos brasileiros, mas quais são os fatores que levam os torcedores a usarem o futebol e o amor pelos times para agredir verbalmente e fisicamente aqueles que são vistos como rivais? Vamos falar mais sobre essa intolerância e a falta de empatia, conversando com o psicólogo Hélio Benito. Bom dia, Hélio, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, tudo bem, Wilker? Prazer revê-lo. Estar com vocês de novo. Pois é, a gente agradece a você por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Eu queria que você começasse explicando se existe alguma explicação para que algumas pessoas tenham esse tipo de atitude, tenham essa ação tão intolerante contra qualquer pessoa. A grande verdade é que a gente tem que entender que a violência, ela já é institucionalizada e ela está em todos os fenômenos sociais. Quando pegamos o futebol, por exemplo, não é à toa que estou até hoje eu vim com o meu manto aqui para mostrar para vocês que a realidade que permeia a nossa vida está dentro dessa ideia de violência. E a violência vai estar nos estádios, sim. E assim, a maneira como a intolerância ela é postada, como ela é viralizada, que é o grande problema. Eu acredito que naquele momento que o Bruno pediu a camisa e o goleiro do Palmeiras teve a empatia de tirar a camisa e dar para ele, ele despertou uma sensação de impotência das pessoas que estavam ali em volta, né? E aí nós temos até um fenômeno social que chama de histeria coletiva. Uma ou duas pessoas começou a hostilizar esse menino, ao ponto que ele voltou ao quê? A toda aquela massa começaram a agredi-lo. E as pessoas, de uma certa forma, eles não compreendem a dimensão da sua atitude no momento que ele está nessa psicogênese de massa e dessa tensão de massa. E as emoções se exaltam e a violência é o ponto crucial nesse processo. Entendermos que a violência está em todos os momentos e temos que saber lidar com essa violência, né? Porque a empatia, ela deixa de existir nesse momento. Ninguém se colocou na ideia que o Bruno tem 9 anos, é uma criança, né? Ele pediu a camisa e foi atendido. E para ele, a camisa representa o quê? Uma ideia de que todos somos iguais, que todos nós temos uma mesma paixão. E eu acredito que é esse que é a vertente que devemos trabalhar dentro dos estádios, na postura dos atletas, né? Uma semana depois, um atleta pegou um caixão do time rival, da torcida, e levou para dentro de campo. Então, a ideia da violência, ela é muito permeada na nossa sociedade hoje. Parece que ela é banalizada, vamos dizer assim. É normal hostilizar uma criança de 9 anos, sem compreender quem ela é, como é que ela é, qual que é a história de vida dela, o que ela traz para fazer essa atitude de pedir uma camisa. É muito triste, né, Hélio? Bom dia para você. Falando um pouquinho mais sobre esse episódio especificamente, sobre outros também parecidos, né, que já vimos, infelizmente, muitos acontecerem. Que tipo de trauma que, por exemplo, uma criança pode ter quando sofre esse tipo de agressão, né? Porque é uma agressão. Ele estava ali, de repente, num momento feliz, de felicidade, e ele se viu ali sendo punido, né? Sendo hostilizado por pessoas que nem sabia e ele nem entendeu naquele momento o que estava acontecendo. Isso pode provocar até alguns traumas? Pode sim. Primeiro, eu acho que o grande problema é que para ele vai processar a ideia da violência como algo normal. Porque se eu sou agredido nessa condição, eu estou abrindo a ideia ou a permissão de agredir outras pessoas, dele poder reproduzir isso no futuro. Ser uma pessoa hostil em função da hostilidade que ela recebeu, né? E a partir daí, ela pode desenvolver traumas relacionados ao ambiente que ela estava. Problemas de ansiedade no futuro, porque se aquilo não for bem elaborado por ela,
em outros fenômenos que possam assemelhar a situação que ela passou, pode desencadear, por exemplo, transtorno do pânico, né? Transtornos de ansiedade, transtorno pós-traumático. Mas a sorte nossa com ela é que nós estamos vendo essas imagens aí de outros atletas levando, né? Doando a sua camiseta do seu clube e mostrando para as pessoas e para ela que ela pode continuar a ter essa postura de entender que o esporte é de igualdade, não é de separação, não é de segregação, não é de hostilidade. Ela pode ter esse momento de afirmação do que ela fez foi correto. Porque na mensagem dela, você pode perceber que ela toda hora ela pedia desculpa, sem ela entender o porquê que ela estava pedindo desculpa. Por que dessa desculpa? Eu fiz algo tão natural, né, Marina? Exato. Ele falou, né? Se eu ofendi alguém, meu Deus do céu, por que ofender alguém se ele apenas pediu uma camisa para o ídolo, né? Isso realmente foi um absurdo. Wilker, tem mais pergunta? Tem sim, queria falar mais um pouco ainda sobre essas manifestações de amor, né? Acredito que uma criança de 9 anos ainda está no seu processo de formação de caráter. Então, essas manifestações, elas ajudam a quebrar, então, essa ideia de que o que ela tinha feito era o errado. E aí ela consegue perceber que o errado está naquelas pessoas que a hostilizaram ali de alguma maneira? Sim, com certeza. E assim, eu acredito que ela também vai conseguir elaborar o porquê que as pessoas hostilizaram ela. Sendo eles do mesmo que, vamos dizer assim, da mesma agremiação. E aí ela vai entender que, naquele momento, eu acho que é a grande mensagem que ela passa para nós, que eles não estavam sabendo o que estavam fazendo. Movidos por uma emoção, movidos por uma situação do seu clube, levou a hostilizar ele, né? Mas eu acredito que ele consegue elaborar muito bem a partir da manifestação desses atletas. Lembrando que um atleta, ele é formador de opinião, então que um ídolo de um clube fala, ele tem uma importância muito grande dentro de um contexto, dentro de uma expectativa que as pessoas têm diante daquilo que ele projeta para nós como referência, né? Porque os atletas são referência. Então, qual é a melhor referência que eu tenho? O torcedor que está do meu lado ali me hostilizando, ou os atletas que estão ali mostrando para esses torcedores que todos são iguais, que todos estão na mesma condição, independente da situação do clube ou não, né? E aí você pensar que isso é manifestação eu acho que isso é um exemplo que podemos levar isso para o nosso dia a dia, para situações do nosso dia a dia, para que a gente não sofra tanto com essa hostilidade que parece ser uma coisa institucional hoje. As pessoas naturalizam muito, né, Hélio, como se fosse uma coisa Exatamente. normal e que isso não fizesse mal a ninguém. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cultura também, que acontece às vezes dentro de casa, né? Essas pessoas que são torcedoras aí, muito fanáticos, enfim, que falando especificamente do futebol, que é muito forte aqui no Brasil, às vezes tem um filho e não admite ali que o filho vá torcer, né? Queira torcer para outro time. Que mal esses pais podem estar fazendo para os filhos, sobrinhos, né, afilhados? Eu vejo muito acontecer isso, infelizmente, até na minha família tem alguns casos, e assim, eu fico pensando o que essa criança vai crescer pensando, né? Que mal que esses pais, esses adultos estão fazendo para essa criança. E é interessante a sua perspectiva de trabalhar a família, porque a minha sorte é que eu acompanhei o time do meu pai, clube de coração dele, e a minha família quase toda no mesmo clube. Mas imagina, na minha constituição de pessoa, eu tenho que reproduzir tudo aquilo que meus pais colocam? Necessariamente não. Eu posso me afeiçoar por um outro clube, e o problema é como isso é trabalhado, né? Se meu pai, ele me hostiliza, como meu pai me criminaliza
não vou usar essa palavra criminalização não, mas como ele me julga porque eu torcer para outro clube, isso me faz eu reproduzir no futuro que eu posso ter esse mesmo comportamento, não só com meus filhos, mas com as outras pessoas também. E é uma maneira de você entender que a violência, ela é reproduzida. Ela não é criada, ela não é colocada, ela é reproduzida. Porque você vai ter um modelo sempre. E aquele modelo, se você não souber trabalhar na sua infância, você não entender, compreender o motivo, a razão dela acontecer, ela pode se tornar uma coisa normal. Então, meu pai me hostiliza porque eu torço para um outro clube, e aí eu acredito que isso é normal e eu posso reproduzir isso com os meus colegas, com outros clubes de futebol, com outros torcedores. Então, sem querer, você vai potencializando a violência, vai deixando a violência ser uma coisa natural, naturalizando a violência. Acho que é a palavra certa. Então a gente pode dizer que provavelmente isso foi construído nessas pessoas que tiveram essa atitude contra o garotinho. Por exemplo, essas pessoas podem ter sofrido esse mesmo tipo de agressão quando mais jovens e aí continuam reproduzindo isso, passando isso para frente? Pode sim. Pode ter essa variância aí na formação do indivíduo, né? E é interessante você entender também que nem todos ali naquele momento foram hostis, violentos, mas não quer dizer que são pessoas violentas. A institucionalização do processo ali, de estar no mesmo clube, vestir a mesma camiseta do clube, estar na mesma torcida, e alguém citar algo e eles reproduzirem, isso também acontece. E aí a gente fala assim, tem pessoas de bem que, no momento de emoção, extravasa ao ponto de reproduzir esses comportamentos. E aí eu pergunto para você, Wilke, será que isso está dentro da gente? Será que a violência é uma característica humana? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Tem que fazer, exatamente. É aquele famoso pensamento é um grupal, né? Aquilo ali que encoraja, muitas vezes dilui a culpa, né? Algo assim. Exatamente. Mas exatamente. Mas quando a gente fala no aspecto legal, não existe essa questão da culpa ser diluída, né? Todo mundo teve o ato, todo mundo teve uma infração. E aí, como é que eu vou controlar isso? Então é importante nós, seres humanos, pessoas de bem, pessoas que convivem, cristãs de fato, né? Compreendam a mensagem de Jesus Cristo nesse momento, né? É tão complicado a gente compreender a passagem que ele fala, se a gente leva um tapa no rosto, a gente deu o outro lado. Né? Até que ponto isso as pessoas conseguem fazer de fato no seu dia a dia, nas suas ações diárias. Né? Ô Hélio, e como quebrar esse ciclo, né? Nesse caso, né, do Bruninho que a gente vimos ali, né, que aquela emoção tomou conta ali, né, das pessoas, muitos seguiram primeiro a utilizar, enfim, e acabou tendo aquela cena lamentável. O que aconteceu depois? Ajudou de alguma forma? Poderia ter acontecido mais coisas, mais manifestações para tentar fazer com que essas pessoas que tiveram essa atitude horrorosa reflitam mais? O que pode ser feito para quebrar esse ciclo da intolerância, Hélio? E eu acredito que o primeiro papel os atletas fizeram, né? De mostrar para a torcida, não para ele, o Bruninho, mas mostrar para a torcida que todos estão na mesma condição. E campanhas mesmo, temos que levar de forma externa a ideia de que a intolerância não é uma coisa legal. Quando eu falo uma coisa legal, não é esse verbete essa gíria, né? Mas é algo que fere o próximo, né? E as campanhas devem ser feitas tanto pelas torcidas organizadas, eu acho que elas têm que assumir esse papel, não pegar como fato isolado. Pegarmos esse fato do Bruno e todas as torcidas aqui de Goiás, de Minas Gerais, fazer um movimento de conscientização da torcida, para que isso não se reproduza mais. Os clubes, os dirigentes também, o papel da sociedade em geral, que está envolvida ao esporte. Mostrar que esse tipo de comportamento, ele não faz parte do esporte, do ideal esportivo.
E aí é uma questão de a sociedade se organizar para que não aconteça mais isso, para que a gente diminua esses conflitos, essas lutas, essas brigas de torcida, que a consciência seja relevante nesse momento, né? Porque a gente pensa tanto, Marina e Wilker, não é só aí, né? Enquanto nós estávamos sem pessoas nos estádios, nós ouvimos falar no noticiário de torcidas se organizarem para se encontrar, para brigar, assassinatos, né? Então a violência, ela tá nessa ideia de que é uma coisa normal, natural. E não é, né? E não tem nada a ver com o esporte. Acho que é importante a gente sempre reforçar isso, né, Marina, Hélio? Porque a gente não pode confundir as duas coisas, né? Essa agressão, essa violência é crime. A gente não pode naturalizar isso. Obrigado, viu, Hélio, pelo seu... Oi. Não, só terminando. Claro. Como é gostoso uma família ir no estádio torcer pelo seu clube. Com certeza, né? Isso devia ser o padrão, né? Mas a gente sabe que muita gente tem medo de ir aos estádios de futebol justamente por causa dessas pessoas que não têm esse espírito esportivo, não têm um espírito de torcida de verdade, né? Mas olha, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, obrigado pelas informações, até a próxima, tá bom? Até a próxima. Paz e bem.